Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir, que gerem a progressão da miopia, são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt. Bem-vindos a mais um Porque Sim Não é Resposta com o psicólogo Eduardo Sá. Hoje vamos falar do facto do Liceu Pedro Nunes, em Lisboa, ter proibido o uso de calções demasiado curtos e excessivo decote. E quem não usar vestuário adequado, isto é, a expressão utilizada pela direção da escola, pode ser impedido de fazer exames de 11º e 12º anos de acesso ao ensino superior. Eduardo, boa tarde. Há formas adequadas de estar numa sala de aula? Olá, boa tarde. Eu acho que eu peço desculpa, eu sei que depois este tipo de assuntos acaba por suscitar, às vezes, interpretações muito acesas, mas eu não me esqueço, ainda não há muito tempo. Na altura em que eu estava num júri de doutoramento e em que nós estávamos com aquelas fatiotas escuras, pesadas e que fazem, aliás, muito calor, portanto, estão a ver um júri com aquela gente toda ali vestida, como deve ser, e o candidato era um candidato que tinha metade dos boxers de fora, com umas calças a caírem por ali abaixo, uma t-shirt, e que se dirigia ao júri num registro do género: não sei se estás a ver, pá, o que fez com que os convidados para esse júri não tivessem desabafado, qualquer coisa do género: olha, eu gosto muito de vir aqui a juris de doutoramento, mas não me convidem mais porque nestas circunstâncias eu não estou disponível. E, portanto, eu acho que as escolas também servem para definir um conjunto de regras que são regras de bom senso. Pretendem ser, sobretudo, regras de bom senso, mas que, de alguma forma, também ajudam quem anda na escola a adequar-se a um conjunto de parâmetros que depois fazem parte do dia-a-dia quando se está fora do contexto escolar ou quando se sai da escola e se entra no mercado de trabalho por qualquer motivo. Portanto, eu devo dizer que não me choca por aí além. É claro que depois nós temos que definir que regras são estas e onde é que está a linha que separa aquilo que é sensato daquilo que às vezes pode ser aparentemente prepotente. Temos que o fazer, sem dúvida nenhuma. Mas eu também acho que não é muito razoável que os alunos entrem numa sala de aula. Agora vou dizer uma coisa que, meu Deus, ainda me vou arrepender, mas de calções de banho, de havaianas, de boné e outras coisas do género. Eu acho que a certa altura nós também temos que assumir que respeitar a liberdade individual das pessoas é um princípio, meu Deus, incontornável, mas que as escolas também servem para definir um conjunto de parâmetros que são parâmetros mínimos de bom senso, que no limite, em vez de limitarem a liberdade dos alunos, lhes criam um conjunto de aprendizagens que no futuro acabam por funcionar a favor deles. Eduardo, mas se são regras tão elementares e derivadas do bom senso, porque é que essas regras não existem e não são gerais? Estamos a falar de uma escola pública, porque é que não são claras? Porque é que fica dependente da opinião de uma direção de uma escola? Porque depois dá a impressão, passa a ideia que é aquela escola em particular que está a impor ali umas regras quase de talibãs. Oi, Bruno, talibãs não faz isso por menos. Bruno, porque eu acho que, em princípio, note, as escolas depois têm os seus regulamentos próprios e, de alguma forma, também
tem um regulamento do aluno, em que, no fundo, comparticipam várias das entidades que compõem toda a escola. Por outro lado, Já agora, sobre esse regulamento, deixe-me dizer que o que este regulamento diz é que o aluno deve apresentar-se com vestuário que se revela adequado em função da idade, à dignidade do espaço e à especificidade das atividades escolares. eu percebo isso, mas eu também não acho que um regulamento de aluno tenha que ser feito como um documento oficial que é tão genérico e às vezes tão, enfim, liofilizado, que de repente não fica muito claro o que é razoável e o que não é. Eu entendo que se calhar esta escola teve, porventura, a coragem de pôr as coisas com uma clareza que outras gostariam de usar e não usam, mas agora há uma questão que me parece que é anterior a esta, e assim, eu peço desculpa, mas eu não entendo porque é que há um dress code para os exames e um para as aulas normais, ou seja, parece-me que os exames são só um momento importante, todavia, mas só um momento de toda a escolaridade e, portanto, eu acho muito bem que se defina um conjunto de regras que têm que ser, de facto, mais específicas, porque senão, claro que a determinada altura, se há uma associação de pais que faz uma interpretação muito livre daquilo que é ou não é adequado, se há uma direção de uma escola que vai à boleia de tudo isso, bom, cria-se aqui uma espécie de espartilho que também não tem graça nenhuma. E, por outro lado, só para tentar ser ainda mais claro, eu, com toda a franqueza, também não acho a maior graça do mundo aos uniformes, porque eu acho muito bem que os miúdos muito bem entendam e é de acordo com aquilo que também, naturalmente, é a opinião dos pais. Não parece que as crianças tenham de andar vestidas todas de igual para que finalmente haja, enfim, uma regra que as una a todos. Se bem que eu também conheço muitas escolas em que a maneira como as pessoas se vestem e as marcas, nomeadamente as marcas que utilizam, são motivo de comentários tão depreciativos e às vezes tão ásperos e tão injustos que depois as escolas ficam com o credo na boca. Mas, para ser claro, acho muito importante que haja, de facto, parâmetros que as escolas definam como, daqui para a frente, nós entendemos que não é razoável. Não me choca nada que esses parâmetros sejam transversais às diversas escolas e também não me choca que sejam válidos para exames e válidos para outras oportunidades de avaliação, porque deixar isto, sobretudo nos exames, a mim parece-me muito pouco adequado, porque dá a entender que, nas entrelinhas, e acredito piamente que não tenha sido essa a intenção, mas dá a entender que, nomeadamente as raparigas, podem usar este tipo de adereços quase para, enfim, criar ali um ruído à volta delas que de algum modo as favoreça em termos de avaliação. E se a ideia é essa, então acho infelicíssimo que se tenha colocado a questão desta maneira. Uhum. Eduardo, o nosso tempo Estão hoje... zangados comigo? Não, o tempo hoje é mesmo curto e vamos ficar por aqui, mas prometemos voltar ao tema noutro episódio, porque isto, enfim, não querendo fazer uma piada, mas dá pano para mangas, não é? Eduardo, Claro que sim. Até amanhã, muito obrigada e um grande abraço. Um abraço, Eduardo, até amanhã. Um grande abraço para os dois e até amanhã. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.